Olá, o pacote anticrime agora é lei. E hoje vamos entender e conversar sobre esse projeto que é uma aspiração importante da sociedade brasileira. Então não saia daí que o Advocacy começa agora. Em janeiro deste ano entrou em vigor a Lei 13.964 de 2019. Conhecida como Pacote Anticrime, foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 24 de dezembro do ano passado. A nova lei altera dispositivos do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei de Execuções Penais. Entre as principais mudanças estão as novas regras para acordos de delação premiada, o novo critério para definir a legítima defesa e a previsão de prisão imediata após condenação pelo Tribunal do Júri. E nós temos aqui hoje alguns convidados que vão falar sobre esse assunto. Estou recebendo o advogado criminalista, professor adjunto de Direito Penal e Processual Penal da PUC Minas, José Santiago. Ele que também é doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Conjuntamente recebo o advogado criminalista e professor de Direito Penal da FACENG, Marcos Couto. Também foi membro do Conselho Penitenciário de Minas Gerais. Então, bem-vindos ao nosso programa, bem-vindos aos colegas que estão aqui para participar dessa conversa tão importante. Obrigado, doutores. E eu queria começar aqui perguntando para vocês dois, ouvir a opinião de vocês dois sobre esse pacote anticrime. Assim, foi chamado de pacote anticrime. Quando uma lei sai, muitas vezes assim, tem um nome popular que é dado à lei, né? E esse foi dado esse nome popular de pacote anticrime. O que é um pacote anticrime? Bom, James, primeiro um prazer estar aqui novamente no Advocacy. O nome pacote anticrime, entendo eu que é um nome impróprio. Porque dá a ideia, dá uma conotação de que se existe uma lei anticrime, poderia haver uma lei a favor do crime. Né? Então não existe lei contra o crime ou a favor do crime, existe a lei, e a lei, né, ela vem. E essa nova lei 13964, ela traz uma alteração significativa em termos penais, processuais penais, execução penal e outras várias leis que foram alteradas por essa norma. E aí destaca-se, né, a questão processual penal que vem causando uma maior polêmica. Doutor, seria impróprio mesmo dizer também que é o pacote anticrime? James, primeiramente também obrigado pelo convite. Primeira vez que estou aqui, é uma grande satisfação. E em razão à colocação do professor Santiago, sim, é impróprio, até porque já mostra o simbolismo dessa lei. Essa lei está trazendo mais uma questão simbólica, um efeito simbólico, porque mostrando, não existe nada anticrime. Crime existe desde que existe sociedade. O que tem que se procurar com as leis é uma forma de tentar diminuir e reprimir as condutas. Vai estar parecendo que é uma vacina, não existe isso, nunca vai existir. A questão é que propaga-se através desse pacote, dessas medidas, que o crime diminuiria de uma forma drástica, a criminalidade violenta. Não é isso. Também concordo com o professor Santiago, é muito imprópria essa terminologia, mais uma questão de populismo, de simbolismo, do que realmente de essência. Pois é, mas então por que se criou, ou por que se falou tanto durante o ano de 2019 em se ter essa, entre aspas, esse pacote anticrime? Assim, por que chegou a ele, então? O que precisaria de ser mudado ou mexido no ordenamento jurídico para que se chegasse ao ponto de falar precisamos de fazer uma mudança na legislação penal, processual penal, e que acabou tendo o nome de pacote anticrime? O que demandou essa norma nova? A gente pode... Desculpa, doutor, que ambiente jurídico é esse que demandava uma norma nova? As normas estavam defasadas, defeituosas, digamos assim, as peças normativas? Se você pegar o Código Penal, ele é da década de 40. Sim. O Código de Processo Penal de 41. Mas o Código Penal veio ao longo dos anos sendo modificado de acordo com a evolução cultural, porque algo que existia lá não existe mais, ou algo que não existia, existe. E o Código de Processo Penal, ele também foi sendo lido à luz da Constituição, porque o Código de Processo Penal é inquisitivo e a Constituição de 1988, a Constituição da República, trouxe inúmeras garantias. Mas o cenário que veio para trazer, apressar esse pacote anticrimes,
pode vir a reboque da Lava Jato e das medidas contra a corrupção da Procuradoria lá do Paraná, Procuradoria da República. Então, essa bandeira desse combate da corrupção trouxe a necessidade de apressar essas medidas dentro desse pacote. A meu ver, está no vácuo da Lava Jato. Então, o senhor considera, então, que isso, a prioridade, digamos, do governo de tramitar esse pacote se deu por causa desse contexto? Eu imagino que sim. A meu ver, sim. Até porque a bandeira do atual presidente na campanha sempre foi o combate à corrupção. Então, era natural que tentasse, de alguma forma, antes mesmo de pasta de economia, de saúde, aprovasse algo que trazesse para a sociedade uma resposta. Porque se um dos pilares da campanha era o combate à corrupção, à criminalidade, então vamos dar uma resposta. Vamos aprovar, sancionar essa lei o quanto antes possível. Na verdade, já havia um projeto com alterações parecidas, não totalmente iguais, do hoje ministro Alexandre de Moraes, de certa forma foi até aproveitado nessa lei, até porque o projeto do ministro Moro, o então juiz Moro, ele era mais, vamos dizer assim, gorduroso do que realmente veio a ser sancionado. Houve uma desidratação daquele projeto. E, a meu ver, com razão, porque tinha alguns pontos muito problemáticos no projeto dele. Só fazendo uma ressalva aqui do ministro Alexandre de Moraes, que hoje é do STF, mas à época era do Ministério da Justiça. Da Justiça. Ok. Pois não? Bom, James, complementando o que o Dr. Marcos colocou, a reforma penal e processual penal brasileira, ela é urgente. Não por reformas pontuais. Nós temos um Código Penal dos anos 40, reformado em sua parte geral em 84. Ou seja, as grandes e significativas mudanças se deram no âmbito penal de forma a tornar o nosso código uma coxa de retalhos. Nós temos uma legislação extremamente desorganizada e extremamente deficitária no âmbito penal. Já no processo penal, a situação é ainda pior. Porque nós temos uma legislação que foi feita em 1941, né? E nós temos que lembrar que foi feita sob uma ditadura. Ela é uma legislação inspirada fortemente no Código Fascista de 1933 e que não pode servir a um regime democrático. Ou seja, nós temos um código que serviu a ditaduras, e aí, me aproveitando a frase do professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, ele diz que um código que serviu a ditaduras não pode servir à democracia. E aí, um código que nós temos forte faceta inquisitorial, colocando poderes exacerbados na mão do juiz e na mão de forma que o juiz possa produzir provas de ofício, enfim, atuar de uma forma temerária no processo, quebrando a sua imparcialidade, nós não colocamos isso no sistema democrático. Não é compatível com o ordenamento constitucional democrático que estabeleceu uma separação clara entre a atividade de acusar e a atividade de julgar. Então, nós precisamos adequar o Código à Constituição. Só que isso só se faz com um novo Código Penal, o novo Código de Processo Penal. Legislações pontuais não funcionam. Só remendam, né? Só remendam. Só lembrando, assim, para o nosso telespectador também, que quando o professor Santiago fala da ditadura, se refere à ditadura do Vargas, naquele período ali de 30 e 45. Não pega a ditadura militar, que mas foi de 60. Também, não, né? Ok, eu estou falando assim, o código não é desse período agora, sim, só para facilitar ditadura também. Vargas do Estado Novo. 45, tem 45. Né, de 37 a 45. 45. Né? É importante dizer também, gente, já que você tocou no assunto da ditadura militar, que em termos processuais penais, nós vivemos um momento de reformas em toda a América Latina. Toda a América Latina, que viveu ditaduras militares nos anos 60 a 80, toda ela reformou seus códigos de processo penal. E só o Brasil ainda não fez. Não alterou. E todas para adotar um modelo acusatório de processo
e o Brasil mantém-se arraigado e apegado ao modelo inquisitório. Agora, doutor, nós estamos chegando aqui no finalzinho desse bloco, mas eu queria fazer uma pergunta antes, assim, com uma resposta bem objetiva, mais curtinha, aliás. Se discute da constitucionalidade dessa nova norma, e eu me lembro que o ministro Moro, numa das entrevistas, ele falou, olha, eu estou escrevendo um pacote, uma lei, não é para professor de direito penal, porque certamente viriam as críticas da academia em razão da questão de adequação, até como o senhor está fazendo essa análise de constitucionalidade, isso é essa análise, digamos, acadêmica, científica, já seria feita sobre a norma. Ele falou, não estou escrevendo para professor de direito penal, estou escrevendo para a sociedade, eu não sei se tem diferença nisso, né? Não pode passar sem a análise. Nesse aspecto, quando faz-se críticas ao pacote, à norma, tem inconstitucionalidade, assim, alguns pontos que o senhor poderia destacar que seria passível de discussão de constitucionalidade, assim, bem, só pontuar para a gente os pontos. Sim, há inconstitucionalidades. Quando o ministro diz que não escreve para professor de direito, me preocupa, pois antes de ser ministro, o próprio Sérgio Moro era professor de Direito da Universidade Federal do Paraná. Né? Eu não quero uma lei escrita para professores ou para a sociedade. Eu quero uma lei que seja feita para a Constituição. Né? Nós temos que ter em mente sempre a Constituição. E aí o ponto, né? Se questionou vários pontos dessa lei perante o Supremo através de arguição de inconstitucionalidades. Nenhum dos pontos questionados eu vi inconstitucionalidades expressas. Mas a lei tem pontos inconstitucionais. Vários, não é um nem dois. Por exemplo, a prisão automática decorrente de condenação do tribunal do júri a pena superior a 15 anos. Nós estamos criando uma forma de prisão automática em primeiro grau, logo após o Supremo declarar que é inconstitucional se prender em segundo grau sem elementos cautelares. Ou seja, o que eu quero dizer ao telespectador aqui é que pode se prender após a decisão de primeiro grau, de segundo grau, mas desde que hajam requisitos para a prisão cautelar. O Supremo disse foi isso, não proibiu prisão. Apenas disse que, quando necessário for, concretamente, se possa prender. E a lei cria uma prisão obrigatória. A parte de execução penal dessa lei é terrível. Desculpa, eu vou pedir só um minutinho do senhor, porque eu quero voltar ainda nesses pontos, que são importantes não só para a academia, mas para a sociedade em geral. Mas nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate e te convido a se posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy e nós já voltamos. Já estamos de volta hoje falando sobre o pacote anticrime, que agora é lei. E para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado, criminalista, professor adjunto de Direito Penal e processual penal da PUC Minas, José Santiago. Ele que também é doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Também conosco o advogado criminalista e professor de Direito Penal da FACENG, Marcos Couto. Ele que também foi membro do Conselho Penitenciário de Minas Gerais. Mais uma vez, agradecer os senhores aqui pela sua participação. E aí, falando especificamente sobre a lei, doutor Marcos, eu queria perguntar o seguinte: que ações que estão previstas nessa nova lei que causaria impacto para a população na linha do combate à corrupção e também, assim, de aumento da segurança pública, digamos, né? A lei vai aumentar a segurança pública de que forma? Deixaram as penas mais rigorosas, o processo penal foi alterado de alguma forma, a parte processual, de forma que fique mais célere ou se pretenda que ele seja mais célere. Enfim, que ações que estão previstas que dariam margem para a gente chegar e falar vai combater a corrupção e vai combater também a impunidade? James, primeiramente em relação ao combate à corrupção. O que pode sinalizar de um ponto ali, de uma medida, seria em relação, e aí até pode visualizar um vício de constitucionalidade, seria o confisco, porque decorrente da condenação. O que veio previsto nessa lei e alterou lá o artigo 92 do Código Penal? Nos crimes apenados com pena máxima de 6 ou mais, ou seja, que a pena máxima seja superior a 6 anos, naquele patrimônio
lícito, mas que tem um crescimento sem lastro, aquela evolução patrimonial sem lastro financeiro, pode haver um perdimento de bens entre o patrimônio lícito declarado e o que realmente é do acusado. Isso, de certa forma, pode ser um combate à corrupção, porque muitas pessoas aí têm essa evolução patrimonial sem lastro. Inclusive, uma das propostas contra a corrupção era justamente a criminalização do enriquecimento ilícito. Mas, por outro lado, pode visualizar um relaxamento na questão dos crimes de colarinho branco. Por quê? O acordo de não persecução penal, que hoje está positivado. E o que é acordo de não persecução penal? Esse acordo de não persecução... Só para esclarecer ali para o nosso... Esse acordo de não persecução penal, ele veio menos do que o Moro estava pretendendo. Lá no início, havia uma discussão do Prim-Barnig, muito parecido com a justiça americana, lembrando lá das raízes do common law, aquela justiça consensual, acordada entre réu e acusação. O acordo de não persecução penal, ele não foi a esse extremo. Ele tem balizas para serem oferecidas pelo Ministério Público. Primeiro, não pode ser em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. É em crimes cuja pena mínima é até 4 anos e que não tem violência ou grave ameaça à pessoa e crimes hediondos. Por que eu digo que isso pode ter um relaxamento dos crimes de colarinho branco? Lavagem de dinheiro tem pena mínima de 3 anos. Corrupção passiva ou ativa também pena mínima abaixo de 4 anos. Todos são sem violência ou grave ameaça. Então, nesses casos, se o réu confessa circunstanciadamente o fato, pode haver um acordo de não persecução penal. Isso, de certa forma, seria um benefício para esses crimes. Em contrapartida, crimes violentos, a grande clientela, e aproveitando a minha experiência do Conselho Penitenciário, não seriam atingidos. Por exemplo, crime de roubo. O crime de roubo, como tem violência ou grave ameaça à pessoa, tem pena mínima de 4, é de 4 a 10. Mas em razão da violência ou da grave ameaça, não teria direito a esse acordo de não persecução penal. E mais, e aí já pegando uma questão que interessa à sociedade, à população, o que trouxe de novo para a questão? Porque a sociedade inteira vive uma insegurança. Essa questão da insegurança é visível em todos, sobretudo os grandes centros urbanos. Roubo, todos nós estamos sujeitos. Então, o que o pacote fez? Nós tínhamos uma progressão de regime de 1/6 para crimes comuns, primários ou reincidentes, tanto faz, e desde 2007, crimes hediondos 2/5 primário, reincidente 3/5. Eram esses marcos. O que ele fez? A progressão de regime para o crime comum de 1/6. De 1/6. Isso significa que progressão de regime. Cumprir 1/6 da pena... De um regime... Você já pode migrar para um regime, por exemplo... Menos gravoso. Menos gravoso. Vou dar um exemplo... alguma coisa. Dar um exemplo de um caso de uma pena de 6 anos. Cumpriu 1 ano... 1 ano preso. Sai do fechado, vai para o semiaberto, ou do semiaberto ao aberto. Okay. Isso foi muito questionado. Estava havendo, de certa forma, uma elasticidade muito grande nisso. Então, o que a lei trouxe? Agora não tem esse critério mais. 16% para progressão para primária em crimes sem violência ou grave ameaça, 20% se reincidente em crimes sem violência ou grave ameaça, 25% em crimes violentos primários, e aí vai, chegando até 70% em caso de crimes hediondos com resultado morte. Isso, de certa forma, trouxe um rigor para essa progressão, que era muito questionado, como que no Brasil tem uma pena de 20 anos, cumpre um pouco e já está num regime aberto. 3 anos e já então, isso é uma resposta à sociedade para essa questão da criminalidade violenta. Que, aliás, doutor, me ocorre aqui, desculpa te interromper, até a questão do adolescente infrator, quando discute o aumento do tempo de internação, que é no máximo de 3 anos, ou a redução da idade penal, o pessoal até coloca, o pessoal que faz essa defesa de direito de adolescente, olha, mas ele fica 3 anos, a maioria absoluta de quem está no sistema não fica 3 anos, que cumpre 1/6. Exatamente. Vai a progressão. É um contraponto que é feito. Então, esse critério que estava defasado veio modificado pela nova lei, a Lei 3.964, e trouxe um outro adendo. O tempo de cumprimento de pena máximo no Brasil era 30 anos. Agora são 40 anos. Porque na época de 40, a faixa etária era baixa. 50, 60 anos agora, 70, quase 80 anos. Então, de certa forma, explica por aí. Só um detalhe que tem que ser frisado. Todos esses pontos que agravar a situação do réu, que for de direito penal,
essa questão da progressão, a questão da pena que é duplicada hoje no roubo com porte de arma, seja de arma de uso permitido ou restrito. Emprego de arma, dobra-se a pena de 4 a 10, passa de 8 a 20. Todos esses efeitos só vão valer a partir de janeiro deste ano, porque nós temos o princípio constitucional de irretroatividade da lei penal mais gravosa. E mais um detalhe, o roubo hoje é considerado crime hediondo, não um roubo simples, mas o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade, por exemplo, sequestro relâmpago ou com emprego de arma. Então, trouxe, sim, um rigor maior para essa criminalidade violenta. Mas, em contrapartida, para a criminalidade menos violenta, até de colarinho branco, houve uma certa relativização e um abrandamento. Agora, uma questão também, eu acho que volto a dizer, digamos que isso seja aplicado, essa lei, assim, rigorosamente. Nós teremos um aumento da demanda de vagas no sistema prisional. E nós já temos um sistema sobrecarregado, um sistema que não dá conta mais, um custo altíssimo que o Estado, quando fala em alguns benefícios, está liberado. Na verdade, o Estado tem interesse de liberar alguns mesmo, porque tem que liberar vagas. Ele não tem vaga para todo mundo, sobretudo para os mais recentes. Não haveria não aumentaria esse gargalo do sistema penitenciário, do sistema prisional? Assim, para onde iria se, da forma como se pretende e se discutiu, digamos, na sociedade, de, entre aspas, endurecer contra o crime, para onde iriam esses apenados para o sistema? Vão amontoando como se está fazendo hoje, no regime fechado. Vai piorar, então? Vai piorar. Por quê? Está na contramão de algumas políticas. Nós temos em Minas, decorrente do programa Novos Rumos, uma antecipação da progressão de regime em 6 meses, justamente para liberar a vaga para pessoas que estão num regime mais gravoso. Porque quem foi condenado no semiaberto e não tem vaga, não vai para o fechado, ele vai para o aberto. Porque você não pode cumprir um regime mais rigoroso do que foi fixado na sentença. Agora, quem foi condenado no fechado e não tem vaga, vai amontoando as pessoas. E essa lei, muito bem colocada por você, Jean, de fato vai trazer um aumento desse encarceramento, que já é grande. E olha que nós temos quase a metade de mandados de prisão não cumpridos em abertos, ou seja, que se isso fosse cumprido, a situação seria pior ainda. Eu sempre digo, no Brasil, prende-se muito, mas prende-se mal. Nós, infelizmente, temos um fetiche pela prisão, que é essa prisão. Nós temos um rol de medidas cautelares que pode, muitas vezes, substituir esse recurso tão drástico que, muitas vezes, não são utilizados pelo juiz, provocando esse gargalho no sistema prisional. Agora, Santiago, o que isso mudaria na vida do cidadão comum? Bom, do seu ponto de vista. Bom, James, eu assim, costumo dizer... Desculpa, só para completar aqui, deixar melhor minha pergunta feita. Do ponto de vista da segurança, eu, cidadão comum, qualquer um de nós, teríamos mais essa sensação? Isso efetivamente iria chegar nesse ponto? Bom, James, eu costumo dizer que se lei resolvesse problema de segurança, nós não teríamos homicídio desde os 10 mandamentos. Que lá fala não que matarás, não matarás. E de lá para cá, nós matamos. Matamos muito. Lei não resolve problema social. Resolve problemas sociais, são políticas públicas sérias, de direitos fundamentais, de implementação de direitos. Tá, mas aí no caso também também ajuda, né? Também precisa ter critérios de direito penal, penas e processos, também ajuda na coibir. A lei por si só, ela não Não, a lei por si ninguém. só não vai resolver. Não adianta nós colocarmos a lei em 1992, nós trouxemos o homicídio para o rol dos crimes hediondos. De lá para cá, os homicídios não diminuíram. Não diminuiu. Os números mostram isso. A lei não resolve problema. Nós confiamos muito na lei, né, com uma resposta mentirosa, mas para dar uma falsa sensação de que se fez alguma coisa. Essa sensação é falsa. Nós precisamos de criar políticas públicas sérias. E aí, complementando o que o Dr. Marcos colocou, o encarceramento em massa atingirá basicamente os mesmos indivíduos que são atingidos pelo sistema hoje. Nós temos um sistema penal seletivo que escolhe o seu... Seletivo negativamente, né? Não, escolhe sua clientela. Que escolhe a sua clientela dentre os menos favorecidos socialmente. Então, não que eu defenda
que nós temos que prender mais na classe A, nós temos que prender menos, ter menos fetiche pela prisão e buscar outros caminhos. Então, não é um problema simples de se resolver. Mas nós não poderíamos dizer que, assim, eu não sei, porque às vezes a população também fica com a sensação de quais outros caminhos. Se a gente pensa que temos uma peça processual penal tão defeituosa, essa colcha de retalhos, como o senhor já citou aí, algumas alternativas que às vezes a sociedade olha, mas isso não tem dado resultado. Ou seja, e nós temos também, quando discutimos uma nova lei, isso não vai trazer o resultado que nós esperamos, que é de mais segurança pública, né? Porque outro dia eu vi um policial dando entrevista e falou: nós deixamos a viatura ligada, aliás, com as luzes ligadas num determinado ponto da cidade, não tem nenhum policial ali não, porque traz uma sensação de segurança para a população. Eu não quero sensação de segurança, eu quero segurança. Eu já sei que às vezes a viatura está ali sozinha, então isso não vai resolver meu problema. Então, assim, não ficamos sempre com essa sensação de que não temos segurança. É só a sensação de segurança que a lei agora vai trazer? Eu pergunto isso para provocar um pouquinho nossa conversa no próximo bloco. Assim, queremos segurança, o que precisamos fazer? Mas nós vamos fazer aqui mais uma rápida pausa. Nós vamos voltar para falar desses temas. Eu provoquei aqui para voltar neles. E nós te esperamos no próximo bloco, mas nos procure nas nossas redes sociais, no @Programa Advocacy, e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o pacote anticrime, que agora é lei. Para falar sobre o assunto, eu recebo o advogado criminalista, professor adjunto de Direito Penal e Processual Penal da PUC Minas, José Santiago, que também é doutor em Direito Processual pela PUC Minas. Recebo também o advogado criminalista e professor de Direito Penal da FACENG, Marcos Couto. Ele também foi membro do Conselho Penitenciário de Minas Gerais. Gente, mas voltando aqui para esse último bloco da nossa conversa, eu queria começar aqui com o Santiago. Muda alguma coisa nos processos? Bom, James, a mudança é significativa no direito processual. Quando se estabelece a estrutura do juízo de garantias, que nós vamos conversar um pouco mais daqui a pouco, mas para os processos já em curso, nós temos um problema grave nessa lei. Essa lei ela não vem acompanhada de regras de transição. E uma lei com essa amplitude, sem regras de transição, causa insegurança. Doutor, o que o senhor chama de regra de transição? Por exemplo, para quem cometeu um ato antes da vigência da norma, aquelas pessoas que estão e sendo o processo já está andando processadas durante a vigência, ou seja, as pessoas que têm processo em curso a partir do dia 23 de janeiro deste ano, ou na parte processual penal, a partir do momento que entrar em vigor após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso causa uma insegurança muito grande. Qual norma que aplica? Para o senhor ter uma ideia, eu faço parte de um grupo de professores que está estudando processo penal na América Latina. A gente já visitou o Chile, já visitou o Uruguai e teremos outras visitas em breve. No Chile, na Argentina, no Uruguai, os códigos de processo penal não entraram em vigor imediatamente sequer no país inteiro. O Chile começou de uma cidadezinha pequena no meio da Atacama e foi corrigindo os erros que ele foi institucionalizando o processo penal e tinha uma regra de transição muito clara. Processos iniciados pela legislação antiga, eles continuaram e acabaram pela legislação antiga. Somente os processos iniciados já sob a vigência da lei nova que tiveram aplicação da lei nova. Ou seja, eles chamaram lá de divisor de águas. Eles não deixaram mesclar os dois procedimentos. E isso deveria ter sido previsto em lei, mas não foi. Então, entendo que a lei nova deveria se aplicar ao juízo de garantias, aos processos, aos inquéritos em andamento, aos processos já iniciados, já continuar pelo sistema anterior. Pelo mesmo prazo, né? Mas eu quero voltar assim, a falar no juízo de garantia, porque é um ponto muito importante dessa norma, que também está na mesa no STF. Eu queria perguntar aqui para o Marcos,
Foro privilegiado. Primeiro, doutor, o que é foro privilegiado e se isso foi alterado, né? O foro é até um mal entendido da população, porque pensa que é um privilégio. Na verdade, pela pessoa, não é. É um foro por prerrogativa de função. Determinadas autoridades que exercem alguns cargos tão importantes têm essa prerrogativa de serem julgados por um órgão. Mas assim, imagina se um ministro do Supremo Tribunal Federal pudesse ser julgado por um juiz de direito. Não teria aquela imparcialidade tão necessária. Ou um deputado por um juiz. Então, em razão de algumas funções importantes, até pelo cargo, a Constituição prevê o foro por prerrogativa de função. Isso não, desculpa, só para também colocar dúvidas aqui na nossa conversa. Isso não significa que a lei a ser aplicada é diferente. Não, a lei é a mesma. A lei é a mesma. É só, e o Supremo Tribunal Federal, em 2018, fez uma leitura sobre esse foro por prerrogativa e fez um alinhamento, dando um balizamento da seguinte forma. Hoje o foro só se aplica àquelas pessoas que praticaram crime vinculado ao cargo, por exemplo, um deputado crime vinculado ao parlamento, por exemplo, praticou um homicídio no trânsito, não vai ter foro por prerrogativa. E, além disso, que seja no exercício do cargo, porque se praticou um fato anterior, depois que assumiu, também não tem foro. Mandato, deixou o cargo, exatamente. De certa forma, já trouxe uma regra mais objetiva. Em relação à Lei 13.964, o pacote anticrime, o ministro Toffoli já deu uma declaração dizendo que não se aplica a questão do juiz de garantias ao foro por prerrogativa de função. Estava até discutindo com o doutor Santiago que nada impediria, se tivesse uma regulamentação regimental. O Supremo são duas câmaras, primeira e segunda, uma ficaria com a instrução, juiz de garantias, e a outra com a instrução processual e julgamento. Da mesma forma, no STJ, quinta e sexta, uma ficaria com a instrução preliminar, juiz de garantia, e a outra ficaria os outros ministros com instrução. Não teria problema nenhum no tribunal também, para prerrogativa de prefeito, colocaria pelo regimento uma Câmara Criminal para a questão da instrução juiz de garantia, ou seja, é possível, mas já tem essa declaração sinalizando que os processos por foro, por prerrogativa de função, não serão atingidos em razão pelo juiz de garantias. Gente, só comentando aqui, mais uma vez, reforçando o que o doutor Marcos falou, foro privilegiado, apesar do nome, não é para dar privilégio na aplicação da norma, mas uma prerrogativa em razão da função. Não é esse, é aquele juiz que vai fazer o julgamento do caso da pessoa especificamente. Então, assim, como já teve esta declaração inicial, sinaliza como o Supremo é o que vai dar a última palavra sobre constitucionalidade, inconstitucionalidade desse novo diploma, devemos aguardar aí para ver se de fato vai vir prevalecer esse entendimento. Pode ser que venha, né? Já Pode que ser, tudo sinaliza que sim. A gente só não entende como que um juiz já dá uma declaração sobre algo que não está na sua mesa, mas pode vir a ficar na sua mesa, né, doutor? Não, foi uma decisão uma decisão sem processo. Não, na provocação das ADIs, das tá. ações diretas de inconstitucionalidade. Já foi manifestação? Né, foi, enquanto presidente, ele deu uma liminar prorrogando a vacatio legis do juiz das garantias. Né? Mas na decisão, é importante, ele diz que é constitucional. Ele se refere a constitucional, mas ele entende o prazo de vacatio legis curto. Ok. Eu vou até aproveitar já para falar do juiz das garantias, porque ele me parece assim, pelo menos no sistema de justiça, ele criou um pouco mais de mal-estar. Para a população isso não faz sentido, às vezes não entende, e é importante que entenda o que significa um juiz das garantias. O que é o juiz das garantias? Que inovação é essa? Bom, James. Por que precisa ter um outro juiz acompanhando o mesmo processo? Bom, James, é importante dizer que nós temos um princípio da imparcialidade do judiciário, do juiz. Toda pessoa julgada tem direito a um juiz independente e imparcial. Isso leva a que o juiz, durante a fase de inquérito, ele profira várias decisões. Ele decreta a prisão, ele decreta a escuta, quebra de sigilo telefônico, ele decreta buscas e apreensões, enfim, várias medidas onde ele se manifesta sobre a existência de provas da existência do crime e indício de autoria. E cada decisão dessa,
o juiz vai se contaminando com a prova do inquérito, que é uma prova produzida sem a participação da defesa. E quando ele se contamina com essa prova, ele vai levar isso para a decisão final. Quando ele vai fazer da decisão final da segunda fase, da fase de processo, um mero jogo de cartas marcadas, ou um jogo onde a decisão já está tomada e ele precisa buscar elementos para chegar à decisão previamente tomada, que o Fran Cordeiro, um autor italiano, denomina de quadro mental paranoico. Ou seja, o juiz decide primeiro e depois busca as razões. Ele vai buscar na instrução, na formação da prova, já os fundamentos para uma decisão que ele tomou antes. Isso quebra a imparcialidade do juiz. A figura do juiz de garantias, ou prefiro chamar de juízo de garantias, cria dois juízes em um mesmo processo. Um que atuará durante o inquérito, tomando medidas próprias do inquérito, prisões cautelares, buscas e apreensões, etc. E, a partir do recebimento da denúncia, e aí já é um ponto que eu entendo que deveria ter um juiz só para receber a denúncia, pois ele não estaria contaminado pelas decisões anteriores e teria acesso ao inquérito, mas aí já é um sonho e uma vontade que, se a gente está custando para conseguir 2, 3, seria idealismo, vamos trabalhar com o que é possível. Após o juiz receber a denúncia, ou seja, iniciar realmente o processo contra o indivíduo, onde ele vai ter a defesa atuando, vai poder se manifestar de forma ampla e em contraditório, nós vamos ter um segundo juiz, o juiz do processo, que nesse juiz do processo ele vai, sem acesso ao inquérito, porque a lei determina inclusive a exclusão física dos autos de inquérito, que vão permanecer na Secretaria do Juiz de Garantias, a forma que não é uma novidade no Brasil, porque o Código de Processo Penal de 1924 do Distrito Federal já trazia uma previsão semelhante. A partir da exclusão física dos autos do inquérito, se tem uma instrução onde a prova seja produzida efetivamente em contraditório, sem que o juiz tenha a formação do seu convencimento com base no que foi produzido sem a participação defensiva. Ok. Agora, Marcos, é isso mesmo? Você acha assim que é viável, vai prezar o sistema financeiro, porque o sistema judicial, porque uma das razões do judiciário foi, não temos dinheiro, não temos estrutura. Ou seja, no momento que você desloca um juiz para fazer um pouco, ele também fica mais, digamos assim, desafogado, né? Porque o que ele faria, ele deixa de fazer. Como você está vendo essa questão do juiz de garantias? A meu sentir... O sistema como um todo. A meu sentir, não haverá nenhum problema orçamentário. Não teria que criar novos cargos de juiz. Por quê? Alega-se em comarcas que só tem um juiz. Mas hoje, praticamente, os processos são eletrônicos. O que não impede que um juiz de uma outra comarca atue, ainda que não esteja fisicamente, possa atuar naquele caso. Ou seja, isso não seria empecilho. É um argumento que se utiliza dizendo que teria que criar, não. A meu ver, não teria essa necessidade, não teria esse impacto financeiro. E aqui, ressaltando o que o doutor Santiago disse, o seguinte, o próprio não já diz, juiz de garantias fundamentais, porque o juiz que tem que atuar nessa fase, primando pela legalidade da investigação, porque tem determinadas medidas que elas têm reserva de jurisdição. O que significa? Só podem ser tomadas, efetivadas, depois de uma decisão judicial. Uma quebra de sigilo, seja domiciliar nas buscas domiciliares, seja de sigilo bancário, tudo porque o sigilo é garantido constitucionalmente. Então, para haver uma quebra, que é algo excepcional, tem que ter uma decisão judicial. Assim como a prisão, determina a prisão preventiva, porque está ameaçando testemunho, está tentando fugir. E essa colocação que o doutor Santiago trouxe, ela é muito importante, porque nós, seres humanos, e o juiz é humano, nós trazemos até inconscientemente uma necessidade de confirmar ideias ou concepções que a gente teve no passado. Então, há uma certa dificuldade para mudar de ideia lá na frente. Então, aquele juiz, e aí lembrando a pedra angular de um sistema acusatório, que é a imparcialidade,
Se aquele juiz decretou lá atrás a quebra de um sigilo, uma busca domiciliar, prendeu, determinou a prisão preventiva, depois chegar lá no final da instrução processual com a prova produzida e trazer a dúvida de que realmente ele não seja, mas lá atrás eu fiz isso, na dúvida, ao invés de beneficiá-lo, inconscientemente prejudicaria. Então, o juiz de garantia teria essa finalidade, primando. E é bom que diga ao telespectador que não se trata de uma garantia apenas para determinados crimes, pessoas mais importantes, é para todo o cidadão, qualquer crime. Ok. Gente, infelizmente nosso tempo acabou e temos muita conversa ainda do correr do ano sobre essa nova lei, até porque na hora que ela começar a aplicar também os problemas vão aparecendo, né? Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, doutor Santiago, pela participação de vocês aqui. Obrigado, Jaime. Nós voltamos. Prazer, obrigado. Nós voltamos a esse tema com certeza no outro momento. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.